Olá, hoje eu quero compartilhar com você algo muito interessante que Deus falou comigo nessa madrugada em sonho. E ao acordar, eu fui orar por isso e me veio uma reflexão incrível, por mais que é algo que talvez a gente já tenha o costume de ouvir, mas eu quero deixar hoje enfatizado que eu vejo que é muito importante, né? Durante essa noite eu sonhei, eu estava me preparando para ir para um top e tinha alguma pessoa comigo lá em casa e eu pedi para essa pessoa pegar as minhas mochilas, são duas mochilas que a gente geralmente leva, e, e colocar no carro. Não lembro quem era essa pessoa, mas quando a gente chegou e na hora de subir na montanha, que eu olhei, só tinha uma mochila, a pessoa tinha esquecido de pegar a mochila de ataque. Naquele momento, meio que foi como se fosse uma confusão e eu tive que deixar o pessoal iniciar para eu tentar retroceder lá para minha casa para pegar a minha mochila. E com isso eu acordei e fui meditar nisso, fui orar sobre isso. E o que Deus falou muito comigo é que nós, homens, temos deixado muitas das vezes a carga, a responsabilidade que é nossa para que outras pessoas possam fazer. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você, você que já passou pelo Legendários e às vezes teve oportunidade ali no decorrer do caminho, durante o caminho, né, de talvez compartilhar sua mochila com alguém, e isso pode ser uma forma onde Deus utilizou para poder falar para você quantas vezes no decorrer da sua caminhada você tem deixado a responsabilidade da sua vida para outro. Não que a gente não deva pedir ajuda, que eu acredito também que é um momento onde a gente aprende a compartilhar, aprende a pedir ajuda, aprende a ver o quanto é importante ter pessoas na nossa vida. Mas a reflexão que eu quero trazer hoje é qual é a carga de responsabilidade que Deus tem colocado sobre a nossa vida como homens e que nós temos deixado isso para que outra pessoa faça. Qual que é essa carga? E baseado nisso, eu me veio uma reflexão de 3 princípios na vida de todo homem, 3 cargas que todo homem tem como responsabilidade, e eu quero compartilhar com você esses 3 princípios. O primeiro, Mateus capítulo 6 nos diz: buscai e primeiro o reino dos céus. A primeira carga que eu acredito que é uma responsabilidade grandiosa na vida de todo homem é a sua vida espiritual com Deus, é a sua vida íntima com o Senhor, é manter um devocional diário. Isso é muito importante, ter a leitura da palavra. Às vezes você está sofrendo algumas coisas e durante o sonho parecia que é como se eu estivesse meio que confuso, meio que eu estava numa situação onde eu não estava entendendo o que realmente estava acontecendo. E o que Deus trouxe no meu coração é que essa primeira carga, que é da responsabilidade de uma vida íntima com o Senhor, ela estava sendo deixada para trás. E muitos de nós, homens, nos ocupamos muito com vários afazeres, ocupamos com trabalho, às vezes com algum hobby, com algum esporte, e deixamos de lado de nos preocupar com a nossa vida espiritual. E hoje eu quero te incentivar a tomar posse, a retomar essa carga novamente da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus, do seu tempo de oração, da sua dedicação em oração, para que você realmente entenda que essa é uma carga importante e que é só você que pode fazer. Não há mais nenhuma outra pessoa que pode pegar essa carga e ser responsável pela sua vida espiritual. Então tome essa mochila, tome essa responsabilidade na sua vida, e eu creio que Deus ele vai te fortalecer. A partir deste momento eu oro para que Ele te fortaleça, para que Ele te renove na sua vida espiritual com Ele. A segunda mochila que eu vejo que é extremamente importante, ou a segunda carga, o segundo princípio que nós homens às vezes temos deixado de lado, é a nossa família. Lá em 1 Timóteo capítulo 5 fala: se a gente não consegue governar a nossa casa, é o mesmo que nós estivéssemos nos tornando descrente. Ou seja, é uma responsabilidade nossa como homem manter a vida espiritual da nossa casa, de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso lar. Isso não fala apenas a questão do sacerdócio, de oração, por mais que isso é a principal de todas elas, mas é você orar pela sua casa, você é o responsável por ministrar a palavra de Deus na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você é responsável para que o seu lar tenha um lar que tenha vida de oração, vida
de devoção na palavra, vida de desejo realmente ler a Bíblia. Então incentive a sua esposa, incentive seus filhos a ler a palavra, compartilhar. Essa responsabilidade é sua, essa mochila ela é nossa, de poder realmente analisar como está a nossa família, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, né, e materialmente. A responsabilidade é nossa como homens, né? Às vezes nós estamos deixando essa mochila, às vezes para a esposa, às vezes para os filhos. Quantos homens têm deixado a responsabilidade espiritual para que a sua esposa, não, a minha esposa ora com os meus filhos. Não, essa responsabilidade é sua. Você como homem tem que orar pela sua casa, orar com os seus filhos. Além de orar, também a responsabilidade do seu lar por completo. Analisar realmente na sua casa o que está faltando, o que precisa, o que realmente tem necessidade. Eu falo fisicamente, materialmente, o que precisa realmente ser arrumado. Essa mochila, essa carga de responsabilidade do homem. E às vezes nós, como homens, deixamos ou esperamos com que as mulheres assumam todo o lar. É como se as tarefas do lar fossem apenas das mulheres. Eu quero dizer que mulher nenhuma casou com nenhum homem para ser uma empregada doméstica, né? Na verdade, as tarefas domésticas são responsabilidade do casal, mas a principal responsabilidade está do homem, de suprir o seu lar, de proteger, de trazer provisão, né? de estar cuidando ali do seu lar. A responsabilidade é sua. Não deixe essa responsabilidade. Quantas mulheres, às vezes a gente vê o homem sai, né, como se diz, sozinho, a mulher às vezes com uma bolsa, com 2 meninos no braço, com mais isso, com aquilo outro, e o homem simplesmente não ajuda, não está ali pronto para poder auxiliar a sua esposa. E eu quero te dizer que essa mochila também é sua, essa responsabilidade também é sua. Não sei qual foi o momento que você achou que não era, mas a principal, o que a palavra de Deus nos diz é que essa responsabilidade ela é sua, do homem, para poder trazer essa vida espiritual na sua casa, trazer essa vida material, para proteger a sua esposa, proteger os seus filhos, deixar com que seu lar realmente seja um lar bem cuidado. Então hoje eu queria que você pegasse essa parte, né, desse segundo princípio e começasse a refletir como que está a sua casa, como que está a vida de oração da sua casa, do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Segunda coisa, como que está ali, né, baseado nesse princípio, como que está a questão da estrutura da sua casa. Será que está faltando alguma coisa? Será que tem alguma coisa quebrada? Será que tem alguma coisa fora do lugar? Avalie esses 3 princípios e comece a analisar se está faltando alguma coisa, comece a orar. E Deus ele traz a provisão. Se tem alguma coisa fora do lugar, vai lá e arruma, organiza. Se tem alguma coisa quebrada, né, troca, compra outra ou arruma. Pare de postergar. Tem homens que ficam aí anos, às vezes, para apertar um parafuso, para poder arrumar uma coisa ou outra. Eu quero dizer que essa mochila, ela é nossa como homens. Esse é o segundo princípio que eu acredito que nós, como homens, temos que pegar essa mochila e assumir essa responsabilidade. Ela é sua, não é de mais ninguém, não é da sua esposa, né? E quantas vezes, às vezes, a provisão também, né, financeira. Eu vejo que tem homens, eu trabalho junto com a minha esposa, né, a gente desenvolve uma empresa juntos e às vezes confesso que já passei por situações onde eu esperava com que ela tomasse a frente de algumas situações e Deus me chamou a atenção. Foi necessário, às vezes, uma situação difícil para que eu pudesse realmente refletir o quanto meu coração, às vezes, esperava com que ela tomasse a frente de algumas circunstâncias que eram responsabilidade minha, como homem, de estar trazendo aquela provisão, de estar realmente assumindo aquela responsabilidade. E, às vezes, você, como homem, está deixando a responsabilidade dessa empresa, da sua empresa, dessa sociedade que você tem toda, como se fosse da sua esposa, da sua mulher. Então hoje eu quero que você reflita, é uma palavra de reflexão, é uma palavra onde eu acredito que você tem que gastar um tempo a mais em oração e anotar tudo isso, né, e ver isso com Deus, ver realmente o que se encaixa, o que é importante para você, ver o que realmente Deus está querendo falar com você, né, e através desses princípios e transformar. Eu acredito que é uma palavra que vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua vida conjugal. Então essa segunda mochila é a mochila da sua família. A sua família é responsabilidade sua.
os seus pais, sua esposa, os seus filhos, é responsabilidade sua. Não deixe com que essa mochila seja carregada por outra pessoa, por algum parente, por algum familiar, ou até mesmo pela sua esposa, ou até mesmo pelos seus próprios filhos. E o terceiro princípio, que é a terceira mochila, né, ou pode ser a sua mochila que você tem deixado para trás, é o princípio de que todo homem ele foi chamado para ser luz. Lá em Mateus capítulo 5 fala que nós somos luz do mundo. E aí lá fala que essa luz brilhe entre os homens para que eles possam glorificar a Deus. A terceira responsabilidade do homem é com a sociedade, com o meio onde ele está inserido, a responsabilidade dele no seu trabalho, de dar um bom exemplo, de ser realmente um homem ali que traz hombridade, que traz responsabilidade, assumir realmente a responsabilidade diante da sociedade, diante dos homens da sociedade, assumir a responsabilidade na sociedade onde você está inserido como igreja, na denominação sua. Às vezes existe algumas coisas bagunçadas na sua vida, como eu falei no início, como meu sonho, a reflexão que vinha no meu coração era essa. É como se algumas coisas estivessem realmente desordenadas. E a única coisa que Deus falou era: assuma a sua responsabilidade, assuma a sua postura como homem. E esse terceiro princípio, essa terceira responsabilidade nossa como homem é diante da sociedade. Está na hora de você, como homem, se despertar, assumir o seu ministério, assumir sua postura diante da sociedade, diante da igreja, assumir realmente ali uma postura de servo, de voluntário, né, de uma pessoa que está ali realmente exposta para servir, assumir a sua postura como liderança, como líder. Se você hoje não tem um cargo de liderança, mas esteja ao lado de um líder, para que Deus possa trabalhar no seu coração, possa forjar no seu coração, e você almeje isso. Isso é responsabilidade nossa como homens, ter essa liderança diante da sociedade, ser exemplo, ser luz do mundo. A palavra é bem clara em nos dizer que a luz que Deus colocou em nós, ela vai brilhar, a ponto que os homens vão reconhecer Deus. Depois de ler lá em Mateus capítulo 5, é uma passagem maravilhosa, que nos denota isso, que nós como homens temos essa responsabilidade na sociedade. Hoje eu quero que você reflita, como que está essa mochila sua, como que está essa sua responsabilidade? Será que você tem realmente assumido essa responsabilidade diante da sociedade? O que você tem feito na igreja? O quanto você tem se disposto de coração, o quanto você tem se disposto a estar ali com alegria, o quanto você tem se disposto a servir? Entenda que a igreja é uma ferramenta, é um meio onde Deus quer te usar para cumprir o propósito dele na sua vida. A igreja é o principal meio de Deus, é onde realmente ali o corpo ele é ajustado. E ali o Senhor vai te dar ferramentas, Ele vai te dar habilidades, Ele vai te dar dons, vai te dar talentos, Ele vai te capacitar, Ele vai ali te ungir para que você realmente cumpra aquilo que é a vontade dEle. E é tão interessante essa parte que eu enxergo muito Cristo nisso. Essa terceira parte eu enxergo muito Cristo, porque Ele se doou por amor a nós. Ele se doou por nós. E a única coisa que Ele requer de nós é que nós possamos também seguir os seus passos. E os passos de Cristo levou Ele até o madeiro, ou seja, levou Ele a se doar pela sociedade, levou Ele a se doar pela humanidade, por amor. Então que nós possamos, como homens, assumir essa responsabilidade, servir realmente com amor, com alegria, com hombridade, com responsabilidade, e buscar essa posição. Essa posição ela tem que ser desejada, ela tem que ser buscada. Não é algo que você tem que falar assim: ah, não, eu não tenho nenhuma oportunidade na sociedade, não, as pessoas não me chamam, né? Não, meu pastor, ele não me dá nenhuma oportunidade. Não é isso. A liderança e a responsabilidade, ela tem que ser desejada no seu coração. Você tem que orar por isso, colocar diante do Senhor: Senhor, alimente do meu coração esse desejo, como diz a Bíblia, pelo episcopado, esse desejo pelo ministério, esse desejo em servir, em fazer tudo com alegria, em abençoar pessoas, em orar, em pregar a palavra, em curar os enfermos, trazer liberdade aos cativos. Isso tem que ser gerado na sua vida. Você entende que são 3 princípios fundamentais? Se você não tem o primeiro princípio, que é uma vida íntima com o Senhor, dificilmente você vai conseguir ter uma casa organizada com a sua família, e extremamente difícil, extremamente impossível você estar sendo um homem relevante diante da sociedade.
Então eu quero deixar esses 3 princípios, essas 3 mochilas, né, para que você possa refletir na sua vida, refletir como você está hoje. E eu tenho certeza, lá em Gálatas, capítulo 6, se não me engano é no versículo 5, fala que cada um é a responsabilidade de cada um de carregar o seu fardo. É sua responsabilidade de carregar esses 3 fatos. Não é do seu pastor, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, não são de pessoas que estão acima de você, é sua. E hoje eu quero orar junto com você, assim como eu orei por mim hoje, assim como Deus falou muito comigo hoje através dessa palavra, eu quero orar por você, para que a partir de hoje você viva isso de forma agradável, porque a Bíblia diz o seguinte, que aquele que tem o seu fardo pesado, vinde a mim, né, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo que é leve e suave, ou seja, essa mochila, esse fardo que Deus tem para nós, que Cristo tem para nós como homens, ele é leve e suave, desde que ele seja feito em Cristo, desde que a gente sempre esteja em Cristo. Se você está fora de Cristo, a sua vida espiritual ela vai ficar muito pesada, extremamente difícil. Se você está fora de Cristo, a sua família com certeza vai entrar em desordem, e muito mais a sua vida na sociedade, o seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você prega, aquilo que você serve à sociedade. Então vamos orar. Pai, hoje eu quero orar neste momento pela vida de cada homem que está me assistindo, para a vida de cada homem que está ouvindo essa palavra. Eu fiz essa palavra em específico, Pai, para esses homens que estão caminhando junto comigo, que estão à minha volta. Eu tenho certeza de que, assim como o Senhor derramou algo poderoso sobre a minha vida hoje, eu tenho certeza que o Senhor também está derramando a partir deste momento sobre a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Abençoe a família, abençoe a vida espiritual, que a partir de hoje eles possam ter uma vida íntima com o Senhor, que a partir de hoje eles possam ter, Senhor Deus, uma clareza, um poder e graça do Senhor em meio à sua família, com as suas esposas, com seus filhos, que a partir de hoje eles se despertem para viver, Pai, o seu chamado em meio à sociedade, em meio à igreja a qual eles estão inseridos, que eles desejem realmente ser voluntários, ser servos, ó Pai, ser líderes ali aonde estão inseridos em meio à sociedade. Eu oro abençoando e declarando essa graça do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, derrame sobre você graça, unção e poder e sabedoria em nome de Jesus.